Bom dia a todos e todas. Está saindo. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a deputada Érica Cocai, parabenizar pela realização de um momento como esse, parabenizar todas as colegas advogadas presentes na mesa e ao colega John, também ali presente, e aproveitar para me valer de alguns destaques trazidos muito bem pela Selma sobre o atual panorama das comunidades tradicionais quilombolas no Brasil, e para lembrar um pouco de como que se constrói esse processo, porque o Estado brasileiro tratou de construir diversas formas de apagamentos, silenciamentos, distorções sobre a memória do que é ser quilombola e o que é a população quilombola no Brasil, aprisionando-as num cativeiro do tempo, que diz muito sobre o lugar que o Estado designa para essas populações e como que se constroem as tecnologias do racismo institucional no Brasil. A população quilombola, para pensar na população quilombola, a gente precisa rememorar a um processo onde é preciso pensar na população traficada, trazida do continente africano para o Brasil, onde constitui o Estado brasileiro e muitos estados latino-americanos a partir de um processo de violência colonial. Muita gente se faz um retorno a um processo de violência, de violações de direitos humanos, rememorando a ditadura, mas é preciso voltar no período colonial para entender como se constrói o Estado brasileiro, como se constroem as políticas e como se constroem as práticas que intencionalmente retiram o direito da população negra no Brasil. Nesse processo, onde o Estado constrói um processo de exploração baseado no trabalho escravo, muitas das agências da população negra são apagadas, e eu queria aproveitar para rememorar a carta da Esperança Garcia, da primeira advogada negra reconhecida pela Ordem dos Advogados do Estado do Piauí, como a primeira advogada negra do Estado, onde Esperança Garcia, em 1770, escreve uma carta que foi reconhecida como petição ao governador do Estado, e foi reconhecida como petição porque ela apresenta as condições de trabalho, ela apresenta as condições da sua família, e ela faz uma agência por direito. Todas essas agências construídas pela população negra quilombola no Brasil também são construídas como revoltas, né? Porque a historiografia trata também de menosprezar essas agências, considerando que a população negra não fez nenhum esforço, nenhuma agência por direito, e como se a carta, né, que foi dada pela princesa Isabel não fosse dada também em função, e foi dada por muita gente da população negra que estava em luta para acessar direitos no Brasil, nesse processo onde o Estado, então, não nos dá outra alternativa, sendo a resistência, quando constrói um processo de extermínio da nossa memória, de extermínio de todas as práticas que são vinculadas às práticas negras, e que hoje a gente consegue ver muito nitidamente num processo de extermínio do Estado brasileiro, da nossa memória, quando a gente vê o racismo religioso e o ataque aos terreiros, quando a gente vê o extermínio da população e principalmente da juventude negra, quando a gente vê o epistemicídio sobre a nossa memória e sobre a nossa história nas universidades públicas no Brasil. E, nesse processo, o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Constitucional de 88 foi construído com muita luta. E também, como foi, né, trazido pela Selma, foi declarada a constitucionalidade desse texto em fevereiro desse ano pelo Supremo Tribunal Federal, mas também numa conjuntura de cortes de gastos para a regularização fundiária, de cortes de gastos para a regularização e delimitação dos territórios tradicionais quilombolas, onde há um aumento dos conflitos no campo, que todos os anos a Comissão Pastoral da Terra traz o aumento desses dados, e esses dados têm crescido. Esses são conflitos que, especialmente, também em relação às comunidades quilombolas, majoritariamente matam e são protagonizados por mulheres negras, e são conflitos que se expressam especialmente por disputa com o agronegócio, com o hidronegócio, com a mineração, com a construção de ferrovias, especialmente sobre a conjuntura da água. Atualmente, vários processos de cercamento, de contaminação, de construção de portos, de contaminação que afetam tanto as comunidades quilombolas quanto o seu pescado, né, de onde advém o seu trabalho. Processos de conflitos também que causam não só a morte,
mas a criminalização das nossas práticas, da nossa possibilidade de resistir para acessar direitos, não oferece indenizações dignas. Diversas populações quilombolas hoje no Brasil em conflitos com mega empreendimentos e com grandes empresas, especialmente também com alguns legados do que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil, que afetaram tantas comunidades tradicionais, têm indenizações que são absolutamente ínfimas para o Estado brasileiro. Não são indenizações que correspondem ao que é um processo de violação e saqueio real dos territórios e da memória. A partir desses conflitos também, eu queria destacar queria falar um pouco da comunidade de Rio dos Macacos, que é uma comunidade na Bahia. É uma comunidade que tem um conflito muito sério, porque esse conflito se constrói como Estado brasileiro, por meio da Marinha do Brasil, que ocupou aquele território, que invadiu o território que já tradicionalmente ocupado pela comunidade negra, que fica em Simões Filho, na Bahia. É um território onde a gente vê hoje vários processos de violência, de violações, especialmente contra as mulheres, que também são protagonistas desse conflito. Não há um impedimento do Estado brasileiro, por meio da Marinha do Brasil, para que essa comunidade acesse as políticas públicas, especialmente para acessar a água, que é muito sério, e há uma reprodução de diversas violências que são parte do que a gente chama de tecnologia do racismo institucional no Brasil. A população quilombola só poder acessar direitos que qualquer outro cidadão brasileiro acessa por meio das políticas públicas presentes no Programa Brasil Quilombola, num Estado extremamente racista e numa conjuntura de muita violência no campo, onde é muito demorado o trâmite de regularização fundiária no Brasil, é também uma forma desse Estado dizer que também uma forma desse Estado dizer que está sendo racista e qual o lugar que quer deixar para essa população no Brasil. É um lugar de morte, é um lugar de extermínio do que somos, dos nossos símbolos e de onde viemos. E por isso eu queria lembrar que na semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal não recebeu a denúncia do racismo proferido, direcionado às comunidades tradicionais quilombolas no Brasil, pelo então deputado Jair Bolsonaro, o que essa corte faz é admitir que o Estado brasileiro é racista, porque esse é o mesmo Estado que, na mesma semana, a gente presenciou a possibilidade de se algemar uma mulher negra no exercício das suas funções. Uma mulher negra que estava realizando uma audiência e, no exercício das suas funções, a doutora Valéria foi algemada, arrastada, da mesma forma que muitas de suas ancestrais chegaram nesse continente. Esse Estado é um Estado que mata todos os dias a bala, que possibilita uma continuidade de extermínio, e esse extermínio tem sido crescente, especialmente sobre as comunidades tradicionais quilombolas no Brasil. Eu queria lembrar que, no último discurso, a vereadora Marielle Franco, que foi morta também por esse Estado genocida brasileiro, no seu último discurso, ela disse e repetiu: "Não serei interrompida, não aturarei interrupções". É isso que a população quilombola no Brasil está dizendo com as suas agências Histórias, desde Dandara até atualmente, quando a gente faz reivindicações sobre os nossos direitos. Os nossos direitos são construídos historicamente como legítima organização social da liberdade. E nós continuaremos travando o enfrentamento a esse Estado brasileiro genocida e racista. Obrigada.